Alô, 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 boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o livro Você, da Caroline Kepnes, aquele que teve adaptação para a Netflix, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, um pouquinho sobre a série, nós vamos comparar um pouco as duas coisas. Fiquem à vontade, puxem suas cadeiras, seus cafés. Mas cuidado que vai ter spoilers. Só que os spoilers eu guardei lá pro final, tá, gente? Durante a nossa conversa não vai ter spoiler. Eu cuidei pra não colocar. E daí hoje nós vamos falar sobre esse tal Você. Este livro que é mais um livro que separa pessoas, né? Eu tenho aqui um roteiro, que é onde eu faço anotações de algumas coisas que eu queria trazer pra vocês. Aí eu dou uma lida em algum trechinho e a gente comenta sobre. Aí se vocês quiserem comentar sobre o que eu falei, ou dar uma outra opinião, ou fazer uma pergunta, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Senão a gente já passa pro próximo trechinho. Basicamente eu fiz uma resenha, aí eu vou trazer ele aqui pra vocês. E aí a gente vai ficar conversando um pouco sobre. Aí quem, por exemplo, leu o livro pode falar o que achou. Quem não leu pode perguntar coisa. Quem viu a série pode falar um pouco sobre a série. Se bem que no caso da série eu vou deixar um pouquinho mais pro final pra gente comentar. Eu vou comentar um pouco mais no geral a história mesmo. Mas você vê que é bem tranquilo. Eu coloquei uma imagem da capa do livro porque eu li ele no Kindle. Então, na verdade, como o Kindle é muito pequenininho, eu não conseguiria focar ele aqui pra vocês. Aí eu peguei, coloquei a fotinho ali pra vocês da capa do livro. Aquela ali é a capa original, tá, gente? Ele não... Tem agora a próxima capa, que é a capa baseada na série da Netflix, que é um pouco essa aí que tá aparecendo atrás, um pouco com o rosto dele cortado e tal, e o rosto dela. Mas tem essa capa aí que é a original, que é a capinha toda branca, com esses dizeres, como se fosse uma folhinha amassada, com esses dizeres nos fundos, assim, quase bem apagadinhos, e você escrito aparentemente em sangue. Essa é a original. No livro Você, de Caroline Kepnes, o termo stalker é ilustrado em todos os seus detalhes para os leitores. É comum nós brincarmos dizendo que alguém é stalker apenas por visitar muitas vezes o perfil de outra pessoa nas redes sociais ou por frequentar os mesmos locais que essa pessoa. Mas a verdade é muito mais sombria. Quando falamos de um stalker real, precisamos ter em mente que saímos dos limites das brincadeiras, dos jogos de conquistas ou dos relacionamentos românticos. Estamos falando de uma pessoa que precisa de tratamento psicológico ou psiquiátrico e que pode acabar se tornando um perigo para as pessoas ao seu redor. Aí eu botei uma rápida sinopse aqui, realmente bem rapidinha, só pra quem não leu ali saber de como que a gente tá falando, né? Joey Goldberg é o dono de uma livraria e toda sua vida foi envolta em centenas de livros com mundos fantásticos ou personagens fantásticas. Quando uma mulher entra na loja à procura de livros, ela chama sua atenção por conter as características que ele prezava em algumas de suas histórias favoritas. O nome dela era Guinevere Beck. E ele se apaixona à primeira vista e deduz que ela estava fazendo tudo para lhe chamar a atenção. Joey pesquisa sobre Beck e descobre que ela adora postar tudo nas redes sociais, então fica fácil descobrir sua rotina, seu endereço e suas preferências. Ele começa a segui-la para bailes, festas e até passa horas a observando através das janelas da casa dela. Até que em uma dessas perseguições, eles acabam ficando frente a frente, e Joey coloca em prática seus planos para que eles jamais se separem novamente. Essa sinopse fui eu que fiz, tá? Porque eu, às vezes, uso o sinopse do próprio livro, ou sinopse de algum site bom de venda, né? Só que depois eu vou falar o porquê que eu fiz essa aqui do zero e que eu não quis usar nenhuma sinopse que eu encontrei. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aqui nesse livro a gente tem uma explicação muito bem feita sobre o que é o ser um stalker, o que é esse termo stalker que a gente fica tanto usando, né? E geralmente é brincadeira. A gente leva tanto ele na brincadeira que não vemos quando ele tá se tornando realmente algo perigoso. Não que seja errado brincar com esse tipo de coisa. Não, só que quando realmente a situação é perigosa, a gente tem que estar pronto para poder fazer a separação da brincadeira e do que realmente está acontecendo. É basicamente a mesma coisa, aquela mesma coisa que acontece com o termo psicopata. A gente brinca muito com o termo psicopata, não tem problema brincar, só que a gente tem que botar na nossa cabeça que
um psicopata de verdade não é divertido, não é engraçado. E se a gente estiver falando numa conversa séria e realmente chamar alguém de psicopata ou trazer o assunto do psicopata para uma conversa séria, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente tá falando, né, gente? Porque não é divertido, não é piada nem nada assim. Stalkers são assustadores, assustadores. Tanto que, gente, tem uma reportagem no Globoplay, que é de graça lá, qualquer um pode acessar, que fala sobre os stalkers. Ela é bem antiguinha até, ela tem uns 15 minutos só. E daí ali fala um pouco sobre casos que aconteceram no Brasil, de mulheres sendo stalkeadas. A maioria das vítimas dos stalkers são as mulheres. Isso quem fez a pesquisa foram empresas americanas, porque lá eles estudam bastante, né, os stalkers. E aqui não tem. Aqui, basicamente, o brasileiro não liga muito pra isso, apesar de acontecer pra caramba. Ainda é uma coisa relativamente nova, né? Mas aí tem essa reportagem e você vê o que acontece com alguém que é vítima de um stalker. O stalker não precisa nem entrar em confronto direto com a pessoa, entendeu? Com a vítima. Só por ela estar ali e ficar realmente perseguindo a pessoa na vida dela ou nas redes sociais e tal, já causa um grave problema psicológico pra vítima. E nessa reportagem da Globoplay, ela é bem boa e mostra realmente o que aconteceu com essas mulheres, sabe? Com a cabeça, com a vida dessas mulheres. Stalker já virou um termo mais leve, mas ser stalker pode se deixar virar leviano, não é doente. É. Vi umas histórias com atrizes. Na Coreia é muito conhecida essa questão do stalker e é bem rígido a leis pra isso. É, eu acho que assim, ó, o Brasil tem que acordar pra muita coisa ainda, né? Por exemplo, a nossa legislação para crime cibernético ela é ainda muito pobre se a gente for comparar com outros países. Tanto que hoje em dia, até onde eu sei, né? Hoje em dia, se alguém for preso por cyberbullying ou por stalker, só ser stalker na internet, a pessoa pega, tipo, alguns meses de cadeia só, ou paga uma multa, uma coisa assim que... Até pra você conseguir um mandato de restrição dessa pessoa pra você, né, pra não chegar perto de você, é difícil, leva quase 6 meses. Então a nossa legislação ainda não é boa, não protege de verdade as vítimas, né? De acordo com as pesquisas das empresas americanas que trabalham com cyberstalker e com stalker na vida real, 15% das mulheres do mundo já foram ou são stalkeadas e 6% dos homens já foram ou são stalkeados. Então, assim, ó, não é. Ou na quantidade de homens não é nem metade de cada mulher, é isso que eu quis dizer. Mas é questão de estatística, né? Mas realmente tem tanto homem quanto mulher que é stalker. Joey aparenta ser um homem comum com um emprego comum. Ele é calmo e gerencia uma livraria em um bairro sem muito movimento. Seus fregueses são pessoas que também não chamam sua atenção por qualquer razão particular. Ele é apaixonado por literatura e logo podemos notar que é um daqueles defensores dos modos antigos, um saudosista. Ele não gosta de se misturar com novas tecnologias e muito menos com os costumes das novas gerações, e passa o tempo todo argumentando consigo mesmo sobre como todos ao seu redor são vazios, superficiais e sem motivações decentes. É o vulgo eu sou especial e ninguém me entende. Sabe aquelas pessoas? Eu sou cult e ninguém me entende por isso. Ele passa muito esse ar durante o livro inteiro, pelo menos pra mim, passou bastante esse ar de ser o diferentão. Eu não sou modinha, exatamente, eu não sou modinha. O caso dele foi mais físico. Tem casos que evoluem pra mais físico, né? A maioria dos stalkers ele não chegam a evoluir pra esse, pelo menos pelas estatísticas que eu pesquisei, né? Não chegam a evoluir para o físico, mas nem precisa. A maioria das vezes a vítima já tá completamente perturbada e a vida da pessoa tá completamente arruinada e o stalker nem precisou confrontar fisicamente a pessoa. Agora imagine se o stalker enfrenta fisicamente a pessoa. Quando Beck entra na livraria, Joey a persegue com um olhar, analisando todos os detalhes e fazendo todos os tipos de suposições antes mesmo deles trocarem uma única palavra. Joey já havia montado um perfil para ela em sua imaginação.
E enfim, quando Beck escolhe um livro e se dirige ao caixa para pagar, eles se cumprimentam, trocam algumas palavras e Joey já tem a certeza de que ela está totalmente afim dele. Até começa a montar argumentos para sustentar essa ideia. E esses argumentos, esses debates, esses argumentos, ele faz dentro da própria cabeça. E sabe quando a gente zoa uns caras falando que. Quando a gente fala que eles acham que todas as mulheres estão afim deles, ou que as mulheres só se arrumam pra chamar a atenção de homem. Então, o Joey é a evolução desse pensamento. Ele acredita firmemente que a Beck faz tudo pra ele e por ele. Ele é um passo além ainda desse narcisismo. Ah, não, tá todo mundo vendo isso, quero ver mais não. Que lixo. Às vezes ele nem confronta, é pior. A mente da pessoa faz o trabalho e faz pior, com certeza, Kai. Tem gente que cria ansiedade porque tá sendo stalkeado, tem gente que cria depressão, síndrome do pânico, tem gente que nunca mais sai de casa, ou durante anos não sai de casa até fazer um tratamento psicológico. Então tem muitas coisas que a própria mente da pessoa vai produzir, né? O Joey diz a si mesmo que a Beck não está usando sutiã porque gosta que observem. Também supõe que ela pagou com cartão mesmo tendo dinheiro na bolsa. E se isso só podia significar que ela queria que ele soubesse o nome dela. Pro Joey, todas as falas e ações da Beck são um sinal de que ela está se jogando abertamente em cima dele. E é muito interessante como ele constrói na cabeça dele uma Beck completamente diferente da original, sabe? Ele desmonta a Beck pessoa, descaracteriza ela como ser humano e reconstrói ela como um objeto ao ser enaltecido dentro da mente dele. E ele enxerga nela o que ele quer, porque todos os pontos negativos que ela tem, ele inventa um motivo para que eles não existam. Assim, os motivos das ações dela, mesmo sendo bem babacas durante o livro, ele sempre consegue botar a culpa em outra pessoa, sabe? Às vezes ele nem tinha dinheiro. Pois é, porque assim, ó, pelo que narro, como narro na cena lá no livro, quando ela abre a bolsa pra pegar o cartão, meio que ele consegue ver assim, e ele parece que vê dinheiro lá. Então, só pelo fato dela ter escolhido pagar com o cartão e não ter pego dinheiro, pra na cabeça dele isso já foi um motivo de que, ela quer me contar o nome dela, porque daí quando você dá o cartão pra pessoa, a pessoa consegue olhar os seus, né, ter o nome lá. Na cabeça dele isso aí já foi um baita do tô afim, entendeu? Mesmo não tendo redes sociais e não gostando de novas tecnologias, Joey consegue facilmente acessar os perfis de Beck, já que são todos públicos. Através de postagens no Twitter e Instagram, Joey consegue seguir Beck até a sua casa, onde fica horas olhando para ela fazer coisas banais, sempre julgando e analisando tudo para si mesmo. Ele constrói uma Beck perfeita dentro da cabeça dele. Todos os possíveis desvios e defeitos nunca são culpa dela. Ele culpa os pais dela, as amigas, o namorado. E é fácil acharmos que ele tem razão em certos pontos, porque todas as pessoas que cercam Beck são tão problemáticas quanto ela. Essa é uma história onde não existe alguém 100% certo. O livro é narrado em primeira pessoa pelo próprio Joey, então ele usa essas falhas nas pessoas para sustentar todas as suas ações. O argumento é o seguinte: praticamente tudo que ele faz de errado no livro inteiro é pela Beck, que só está em uma situação ruim por culpa de uma amiga possessiva ou um ex-namorado babaca. Por essa amiga ser possessiva de verdade e esse ex-namorado um total babaca, é natural alguns leitores passarem a concordar com Joe, que usa muito bem suas meias-verdades para se sair como o bondoso herói do momento. E cuidado com as meias-verdades, que são contadas pelos próprios criminosos ou pelos vilões. O Joey é um daqueles narradores não confiáveis, daí a gente tem que acabar lendo com muita atenção. E também, assim, ó, sempre tem em mente de que ele tá falando uma mentira, ou uma meia-verdade, ou uma verdade logo seguida de uma conclusão mentirosa ou distorcida. Isso acontece nas histórias em que os vilões acham que estão certo, quando eles não têm consciência de que eles são realmente os malvados, os vilões da trama. Eles vão ficar o tempo todo tentando se justificar. E é aí que tá a trap, né, gente?
Quando o vilão acha que ele é o certo, ele é o narrador em primeira pessoa, ele sempre vai tá tentando se justificar ali pro leitor. E se a pessoa, e se o narrador foi realmente muito carismático, que é o caso do Joe, alguns leitores podem realmente cair na lábia dele. Este é um daqueles livros que, assim como Lolita, diz mais sobre as pessoas que leem ele do que sobre a própria história. Eu vi muitas resenhas falando que concordaram com o Joe ou que várias das ações dele eram justificáveis por causa dos erros da Becky. Vi muitas resenhas falando que concordavam com o Joe, ou que várias das ações dele eram justificáveis por causa dos erros da Becky e de outros personagens. Dá pra contar nos dedos as personagens legais ou bondosos do livro, o que deixa ainda mais fácil de os leitores defenderem o Joe. Mas isso tudo é parte de uma jogada emocional que a autora faz, justamente para que nós tenhamos pena do Joe. O que pode acontecer, mas não podemos esquecer quem está sendo a vítima da situação. Os erros ou os desvios morais da vítima não são desculpa para ela sofrer aquilo. Ainda mais se tratando de erros que nem se comparam com os crimes que Joe comete. Tipo assim, a Beck, ela é uma personagem que para muitas pessoas vai ser bem detestável, outras pessoas vão gostar, enfim, né? Só que a Beck, ela tem muitos desvios morais e você vai vendo que ela é uma pessoa completamente imperfeita, sabe? Como qualquer outra. E ela tem realmente uns desvios bem grandes de caráter. E muita gente acha que por ela ter esses desvios, por ela cometer deslizes e erros e tal, isso basicamente tá dando aval pro Joe fazer o que ele faz. Só que não, né, gente? Algo muito interessante da narrativa é como ela foi construída. Já sabemos que as palavras são do Joe, mas ele conta a história como se tivesse uma conversa eterna com a Beck, com a sua obsessão. O livro se chama Você justamente por isso. Ele começa a primeira vez que Joe e a vê entrando na livraria, e a partir daí, tudo o que acontece é como se ele precisasse estar sempre conectado a ela de alguma forma, e como se todas as ações dela fossem uma mensagem subliminar ou indireta para ele. Tanto que depois do primeiro encontro deles, Joey corre para as redes sociais para ver se ela postou sobre isso. Ele chega a hackear o e-mail dela para ter acesso às conversas privadas entre as suas amigas. E também poder ler os manuscritos dos contos da Beck. Todas as perseguições de Joey são justificadas como sendo por amor, por cuidado. Ele fica repetindo que ela não consegue se virar sozinha, de que precisa dele para tudo. Joey realmente se convenceu de que a Beck não é nada sem ele. Os pensamentos dele se dividem entre endeusá-la e despersonificá-la. Se alguém dissesse a Joey que ele está apagando a Beck como ser humano, ele contestaria na hora, dizendo que jamais alguém vai amar e endeusar ela como ele faz. É aquele velho argumento do eu te amo tanto que eu preciso tirar o seu direito de escolha, eu preciso proteger você de você mesmo. Essa é uma atitude muito comum dentro dos relacionamentos abusivos, né? Quando a pessoa acha que tem o direito de tirar as coisas de você. E essa atitude ela é muito comum dentro de um relacionamento abusivo. Quando a pessoa acha que ela tem o direito de tirar as coisas de você ou te proibir de algo porque ela tá preocupada com o seu bem-estar. Mas ela não leva em consideração que você é um adulto pensante livre e que você tem todo o direito de fazer o que você quiser, mesmo que seja arriscado. E no caso do Joe é ainda pior, porque ele tenta proteger, entre aspas, ela de coisas que ele acha que são perigosas, mas que na verdade não são. Podem ser uma ameaça para aquele plano que ele tem de ficar com ela para sempre, só que não são realmente ameaças. E antes de a gente continuar mais, eu quero deixar aqui uma definição básica do que é um stalker. E essa definição eu tirei de sites médicos, tá, pessoal? Stalker vem de stalking, que em inglês significa perseguição persistente. Logo, stalker é o perseguidor persistente. Essa perseguição pode ser impulsionada por sentimentos negativos ou motivações ruins, como ódio, vingança, inveja, violência, mas também pode vir do desejo, paixão obsessiva, entre outros. Notem que não está listado amor, ok? Existem as particularidades de cada stalker, mas alguns aspectos se repetem em vários casos. A perseguição física e virtual, envio de mensagens e ligações incessantes, invasão de privacidade, pacotes enviados por correio ou presentes indesejados,
publicações de fatos ou mentiras na internet, humilhação pública da vítima, sentir desprezo ou que a vítima é inferior, desculpar a obsessão com argumentos de amor, ameaçar, menosprezar ou culpar a própria vítima pelos abusos sofridos, etc. O stalker também não precisa ser alguém que está interessado na vítima como cônjuge. Pode ser um amigo, um parente ou um total desconhecido. Muitas pessoas nem sequer sabem que têm ou tiveram um stalker, porque existem muitos níveis. Um ex-namorado ou marido insistente em se meter na sua vida e cuidar de todos os seus passos pode ser um stalker. Um amigo que não te deixa em paz e também monitora a sua rotina, aquele que sempre quer saber onde e com quem você está. Seu namorado atual também pode ser, se levarmos em consideração que muitos humilham, menosprezam, perseguem e ameaçam suas cônjuges. Mas lembrando que apenas ter essas características não enquadra a pessoa como stalker. O stalker é alguém que geralmente precisa de ajuda profissional ou que envolve até casos de polícia. Confundiu o relacionamento abusivo com stalkers, né? Eles têm várias das mesmas características, mas eles têm suas diferenças também. Uma das diferenças é que geralmente a pessoa que reproduz um relacionamento abusivo faz isso em todos os seus relacionamentos e pode pular de um para outro com certa frequência. É mais como uma falta de caráter. Já o stalker é mais obsessivo e que comumente faz o agressor fixar em uma única pessoa por anos ou até pela vida toda. Segundo psiquiatras, a maior parcela dos stalkers são conscientes e não têm necessariamente uma doença mental, mas existem também aqueles casos onde o perseguidor não tem noção da gravidade do que ele está fazendo. Muita gente acha que todo stalker tem algum tipo de deficiência mental ou algum tipo de retardo e tal, e na verdade, segundo essas pesquisas das empresas que trabalham com isso, principalmente americanas, foi provado que a maioria não tem. A maioria realmente sabe, está consciente do que está fazendo e faz mesmo assim. O personagem de Joey se encaixa em todas as descrições de um stalker, principalmente na chamada erotomania, que é a crença delirante e intensa de que outra pessoa, geralmente de uma classe social ou financeira mais elevada, está secretamente apaixonada pelo stalker. Essa síndrome também faz o paciente acreditar que a sua vítima está sempre tentando se comunicar com ele através de sinais ou gestos quase imperceptíveis, como se tudo que a pessoa fizesse, falasse ou postasse tivesse uma mensagem subliminar para o paciente, diretamente para o paciente. Geralmente a vítima nem sabe o que está acontecendo na cabeça do paciente e quando ele descobre é um choque tremendo. E é bem isso que acontece no livro ou na série também acontece, né? Porque a Beck, tipo assim, durante o tempo todo ela nunca sabe o que está acontecendo com ela. Ela não é uma pessoa ciente. Só deixando um lembrete aqui. Te proibir ou te humilhar para que você não faça algo ou fale com alguém não é um ato de proteção, mas sim de dominância. Não confunda o relacionamento abusivo com o amor. Às vezes é difícil notar esses sinais quando estamos dentro da relação, porque acreditar que alguém que amamos seja capaz dessas atitudes é complicado. Mas caso você tenha suas dúvidas, pergunte para os seus amigos ou familiares mais próximos ou para quem você tenha confiança. As pessoas que estão de fora da relação, elas podem ter uma visão mais crua e prática dos acontecimentos. Na dúvida, sempre converse com as pessoas que vocês sabem que gostam de vocês, que se preocupam com vocês, pode ser amigo, pode ser familiar. Enfim, não ignorem os sinais que os seus amigos te dão, gente. Outra coisa que eu preciso falar aqui são sobre as sinopses desse livro dentro dos sites de venda. Em sites grandes, tipo a Amazon, a romantização da relação de Joe e Beck é geral. Algumas sinopses até se atrevem a dizer que a Beck era tão obsessiva quanto Joe. E realmente, conforme você vai lendo, você vê que a Beck tem muitos defeitos. E ela não é aquela típica moça indefesa, inocente, que a gente vê em livros desse tipo. Só que isso não minimiza e muito menos justifica as ações do Joe. Tem sinopse, gente, que chega a comparar os dois, como se o que ela fez meio que alcança o que ele fez. Separei trechos das sinopses da Amazon e da Saraiva, onde eles diziam, abre aspas,
o relacionamento mutualmente obsessivo do casal. Fecha aspas. Ou, abre aspas, é capaz de provar que o amor também pode ferir. Fecha aspas. Não teria problema nessas frases se elas fossem irônicas. O problema é que todo o texto da sinopse é sério e questiona as ações do Joe, colocando ele na posição do vilão. Aí do nada muda para esse tipo de frase, o que não deixa espaço para uma ironia na interpretação. É por isso que eu achei muito bizarro e eu com certeza não teria comprado esse livro se fosse pela sinopse. Eu não teria comprado, gente, com certeza absoluta. Sorte que saiu a série que eu assisti, que eu achei interessante, fiquei curiosa e fui comprar, porque se eu tivesse realmente deixado pra ver a sinopse e depois comprado, eu não teria comprado. Imagina quanto livro bom perdeu por causa da sinopse ruim. Pois é, Yoshin, tem essa. Na cabeça do Joe, a Beck faz tudo por ele, só que em momento nenhum a gente vê a Beck realmente perseguindo o Joe. Na verdade é bem o contrário. A Beck tem muitos momentos em que ela quer se afastar, não porque o Joe é ruim, mas é porque ela simplesmente não tá afim, ou porque ela tem outras prioridades, sabe aquela coisa do tipo, não tô tão afim assim de você? Então. Mas na cabeça do Joe, ela tá sempre perseguindo ele, e ele realmente tá sempre perseguindo ela. A narrativa, pelo ponto de vista dele, sim, Dani. É exatamente o que a gente tava falando agora há pouco. É em primeira pessoa, narrado pelo próprio Joe. Então ele é um narrador não confiável, né? E é aí que a gente tem que cuidar na hora da nossa leitura. Outro argumento muito forte na história é sobre o perigo do mau uso das redes sociais. Quase todos temos redes sociais hoje em dia, e esse não é o problema. Se torna perigoso quando relatamos passo a passo do nosso dia nelas, quando damos informações confidenciais, quando falamos exatamente onde vamos estar a todo momento. Muitas pessoas mantêm as redes em formato público, assim qualquer um pode ver. Mas isso ainda não é um problema especificamente. Tudo depende do tipo de conteúdo que você pretende expor lá. Essa onda de querer mostrar a todos as nossas rotinas e desejar sempre por atenção pode nos custar caro, o que foi o caso da Beck. As redes de Beck eram todas públicas e ela ainda postava todos os detalhes da sua vida ali, o que deu a Joe uma ferramenta completa para o seu plano de se transformar no homem perfeito para ela. Através dos tweets da Beck sobre reclamações de encontros passados, Joe descobriu o que não fazer. E pelas postagens elogiosas da Beck, Joey soube exatamente o que fazer. Ele se moldou para ela. Joey não apenas construiu a Beck perfeita em sua mente, mas também reconstruiu a si mesmo para ela, criando um mundo perfeito onde os dois poderiam viver juntos e felizes para sempre. E isso é uma coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Essa coisa de ter um stalker ou de que realmente o nosso perfil público vai se tornar algo complicado e perigoso pra gente. Porque a gente vê isso muito em filme, série, livro, música. A gente vê muito esse tipo de coisa sendo tratado. Só que é sempre aquela coisa do tipo, não vai acontecer comigo. Sabe? Eu sei que acontece, mas sei lá, não vai acontecer comigo. Aqui. Tá, agora eu já vou falar um pouquinho sobre a série. Nós vamos fazer algumas comparações, tá? Como muitos de vocês sabem, a Netflix fez uma adaptação do livro e tá bem fiel. A série começa exatamente onde e como o livro começa. Os pensamentos de Joe e as conversas dos personagens são muitas vezes idênticos ao livro. Algo que eu achei bem legal foi que, tanto no livro quanto na série, as histórias conseguiram não romantizar demais a relação entre Beck e Joe. Ela fantasia e até brinca com a ideia de que eles são perfeitos um pro outro, mas não tem aquela forçação de barra. E se você prestar bem atenção, ela não deixa espaço para ninguém tirar a conclusão de que aquilo lá que tá sendo representado é algo saudável e romântico. Eu não achei nada irresponsável a primeira temporada. Eu acho que, na verdade, irresponsáveis são algumas das pessoas que estão assistindo e romantizando o que estão vendo. Mas que a série não faz isso. Eu não acho que seja culpa da série. Se alguém tirou essa conclusão que os dois têm que ficar junto, provavelmente essa pessoa precisa de ajuda. E a série, assim como o livro, elas não mascaram as atitudes do Joe. Elas mostram os pensamentos dele, elas mostram os crimes dele. E mesmo mostrando tudo, se a pessoa ainda decidiu
que isso é um relacionamento saudável e que o Joe tá certo, não tem nem o que argumentar, não é? Não fica nada subentendido, é realmente mostrado o que o Joe faz. E se mesmo se literalmente aparece, não tem desculpa. Eu acho que essa é a forma certa de se fazer, principalmente por ser algo assistido que é mastigado pra você. Dá pra tirar assim, nas configurações de segurança e privacidade. Um dos pontos que talvez não precisasse na série é o alívio cômico ocasional. No livro, Joey realmente faz algumas piadas aqui e ali, mas é mais um jeito de parecer descolado. Na série, as coisas engraçadas acontecem durante momentos sérios ou até durante os crimes. Isso não tem na história original e até faz com que essas cenas sejam amenizadas. Aí, quando era pro telespectador estar apreensivo pelo ato de crueldade do Joe, ele tá rindo de alguma piada. Isso facilita que o Joe seja perdoado pela audiência futuramente. Eu achei um pouco pesado o alívio cômico nessas partes. Eu acho que foi um pouco. Talvez ali eu mudaria alguma coisa, mas realmente é mais uma visão um pouco diferente. Outra coisa também. Não é errado tentar humanizar os vilões, ainda mais se a gente estiver falando de histórias de pessoas que realmente existem na nossa sociedade. É comum vermos tramas onde os vilões só têm um lado ruim, como se fossem feitos apenas de trevas, mas todo ser humano tem a sua dualidade, não importa quão mal seja. No caso de Joe, existe essa humanização no livro e na série. Só que na série, eles foram mais além, mostrando Joe fazendo atos de caridade e altruísmo. Isso não é errado, só tem que ser feito com cuidado. Na série, existe o personagem Paco, um menino que mora no mesmo prédio que Joe e que tem pais extremamente abusivos. Joe tenta de tudo para ajudar o menino, mostrando o lado gentil dele. Isso é um exemplo de humanização de personagem, quando nos mostram as outras faces de alguém. Os produtores não estão errados em fazer isso. Errado seria nós deixarmos que essas nuances do Joe nos seguem para os atos de maldade dele. Uma coisa não justifica a outra. E quando eu tô falando sobre dualidade, eu não falo só sobre mal e bem também. E eu não tô falando só sobre mostrar outras faces, que é mostrar que a pessoa tem um lado bom. Não, por exemplo, a gente pode ter um personagem que é extremamente agressivo e violento, né? Aí, em algum momento, ele aparece em uma situação em que ele está completamente sozinho e triste. Ou que você vê que ele tem uma insegurança muito grande, que talvez aquela insegurança que esteja causando ele ser agressivo. E tem pessoas que, quando são inseguras, elas se recolhem na própria tristeza, no próprio isolamento. E tem outras pessoas que, pela insegurança, elas geram a agressividade, elas atacam porque elas são inseguras. E, tipo assim, isso é mostrar outras faces do ser humano. Porque isso não vem pra justificar os atos da pessoa, mas vem realmente pra mostrar que aquele ser humano tem toda uma gama de sentimentos, que não é um robô que só serve pra fazer uma só coisa. Eu achava que eles tentavam fazer ele parecer gente boa. Aí que tá, como é o Joe que narra, ele o tempo todo fica tentando realmente se convencer, né? Convencer a si mesmo de que ele é uma pessoa que está certa, de que tudo tem um motivo para ele ser feito, e por isso que tem muita gente que cai dele, porque realmente cai nessa lábia, né? Só que, como eu disse, nada fica subentendido. Quando ele fala que ele vai matar alguém, ele mata. Quando ele fala que ele vai roubar alguma coisa, ele faz. Agora eu vou falar algumas diferenças entre a série e o livro. E sim, agora é a parte que vai ter spoilers. Então estejam alertados, tá? Quem quiser continuar, pode continuar. Mas estejam todos muito bem alertados. Cuidado. Quando Joe segue a Peach e a Beck para aquela ilha do retiro que elas fazem, é bem diferente nas duas tramas. No livro, o Joey se acidenta de carro, chega a parar no hospital e conhece alguns outros personagens. Somente depois ele dá alta e vai novamente stalkear as duas na casa da Peach. E acaba cometendo os crimes que ele comete lá. Mas toda essa ida, toda a viagem dele é bem diferente do que acontece no livro. Aquela viagem que a Beck faz com o pai dela também é diferente. Na série, a Beck encontra o Joe e ele dá uma desculpa qualquer. Aí, depois tem uns diálogos super... Na série, a Beck encontra o Joe e ele dá uma desculpa qualquer. Daí, depois
tem uns diálogos super profundos, onde o Joey até ajuda a Beck no relacionamento dela com o pai dela. No livro, toda essa parte dá uma sensação muito claustrofóbica e bizarra, porque a gente segue todos os movimentos da Beck e ela nem imagina que a gente tá lá. E na série isso é totalmente apagado, e até vira uma cena de aproximação dos dois personagens. Aqui eu achei um pouco chato, sinceramente eu prefiro a parte do livro, porque o Joe viaja lá pra poder stalkear ela durante o encontro dela com o pai. Porque na verdade o Joey acha que ela tá com outro cara, mas na verdade é só o pai dela mesmo. E no livro, em momento algum, a Beck sabe que o Joe tá lá. Então a gente sabe tudo o que aconteceu com a Beck lá, e a Beck não faz a menor ideia de que a gente tá lá. Já na série, a Beck vê ele, dá uma desculpa, ela acha completamente ok. Eu já ficaria extremamente perturbada com aquilo. E até tem cena deles conversando, e do Joe ajudando ela a tratar dos relacionamentos dela com o pai, realmente. Então, eu não sei, eu preferia do livro pela tensão de ela não fazer ideia de que a gente tá ali. Então eu achei a Beck muito sem noção, passando pano pro Joe na série. Eu achei ela meio besta, sabe? Só que é como aquela coisa que a gente tava falando, né, Min? A gente tem que ter noção de que a gente sempre sabe o que tá acontecendo e ela não faz a menor ideia. E na vida real, a gente jamais saberia também se a gente tem um stalker do nível do Joe, porque ele sempre cobre os rastros e tal. Pelo jeito, o livro é bem melhor. Eu acho que eu prefiro o livro, sinceramente. Eu gosto muito dos dois, mas o livro eu achei ele menos viajado em certas coisas. A Candace, a antiga namorada do Joe, ela está realmente morta. Ela não volta misteriosamente no final do livro, como acontece na série. Essa volta dela até serviu como um gancho para puxar para uma nova temporada, o que não precisava, porque esse livro tem continuação. E a continuação desse livro se chama Corpos Ocultos. Eu ainda não li, então eu não vou falar sobre esse livro no momento. E eu não vou falar sobre a segunda temporada, por isso que a gente tá focando mais na primeira, tá? Então, eu acho que esse gancho de botarem a Candace no final, eu achei que... Primeiro, eu achei que interessante. Vão mostrar a história dele com a Candace, porque realmente não tem esse foco nenhum, né? Durante a primeira temporada. Mas a gente sabe que a Candace é a ex do Joe que ele acabou matando. Então a gente sabe que ele também foi o stalker dessa tal Candace. Eu fiquei curiosa pra saber quem era ela, o que aconteceu e tal. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo Clube do Livro, que a gente fale sobre outro livro e a outra temporada, tá? A segunda temporada é um dos livros que você comprou, ou estou enganado? Sim, é. E na verdade, eu só não tô falando dele hoje porque você roubou meu livro, né? Se você não tivesse segurado ele refém, eu poderia estar falando sobre ele hoje. Mentira, eu acho que nem teria tempo de ler ele, mas tudo bem. Quando o Joe procura o psicólogo da Beck pra investigar, ele não diz que é gay como acontece na série. Lá ele diz isso pra que o Nick não suspeite de que é sobre a Beck que ele quer falar. Então o Joe inventa que tem um namorado e que é sobre isso que ele precisa tratar. Já no livro, a obsessão que Joe inventa pra estar ali é sobre um vídeo. Ele diz que não consegue parar de ver um certo vídeo e precisa de ajuda profissional pra isso. Eu acho que isso foi uma troca que não interferiu na narrativa em momento nenhum, porque a finalidade dele foi a mesma, a conclusão dessa cena foi a mesma. Eles basicamente mudaram ali o motivo que o Joey deu pra estar ali, só que não fedeu nem cheirou pra história, sinceramente. Quem aparece no final do livro não é a Candace, mas sim uma moça chamada Amy Adams, que já tinha aparecido brevemente durante o livro. Ela vem para pedir um emprego na livraria do Joe e ele logo vê nela uma chance de, entre aspas, amar de novo. Nas poucas frases finais, já podemos ver que Joe começa a desenvolver uma nova obsessão. E é essa personagem que puxa o gancho para o próximo livro, que se chama Corpos Ocultos. Então, o gancho, na verdade, é essa Amy Adams, que, na verdade, pro gancho para a segunda temporada, a Candace volta com o pseudônimo de Amy Adams, só que no livro não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas são duas personagens bem diferentes. E eu, sinceramente, achei a trama, pela sinopse do Corpos Ocultos, né? Eu achei a trama muito mais legal do que simplesmente vingança da Candace.
Eu achei muito legal terem colocado a história da Candice e do Joe pra gente ver o que aconteceu com ela. Só que eu achei a trama com a verdadeira Amy Adams muito melhor. A segunda temporada da série é baseada nessa continuação, mas só pelo final da temporada, da primeira temporada, já vemos que é bem diferente do livro original. Então eu vou ler rapidamente aqui só uma sinopse do Corpos Ocultos para vocês verem como que eles fizeram as mudanças, né? Quem assistiu a segunda temporada vai ver que tá bem diferente o enredo. Joey Goldenberg viaja para Los Angeles na tentativa... Meu Deus, que susto. Joey Goldenberg viaja para Los Angeles na tentativa de recomeçar. Ele pretende esquecer o que aconteceu em Nova York, mas um encontro em uma sala escura no Soho House pode fazer tudo mudar. Ela não é como ninguém que ele tenha conhecido antes. Ela ainda não sabe sobre o passado dele. O problema é que corpos ocultos nem sempre permanecem assim. Joey já está acostumado a esconder corpos. Nos últimos anos, ele já precisou lidar com 4 deles, todos os danos colaterais de sua busca pelo amor, entre aspas. Hoje, Joey quer esquecer seu passado, mas antes será preciso acertar as contas com Amy Adams. Contratada para trabalhar com ele na livraria, Amy aparentava ter tudo para uma boa namorada. Sensibilidade, inteligência e sensualidade. Dizia detestar as redes sociais, gostar de canetas e páginas de verdade, mas ela fingiu estar apaixonada para roubar alguns dos valiosos livros raros de Joe. Para encontrá-la, Joey viaja rumo a Los Angeles, a cidade das segundas chances. Eu achei que se tivessem usado esse plot para fazer a segunda temporada teria sido bem mais interessante, até porque, rapidamente falando sobre a segunda temporada, eu acho que o personagem Candice foi muito mal aproveitada. Eu acho que se tivessem pego essa Amy Adams que rouba os livros do Joe na segunda temporada teria sido bem mais legal. E aí, gente, alguém tem algum comentário para fazer sobre o livro, sobre a série? Nós estamos na finaleira, última chance. Podem fazer perguntas, fazer comentários, dizer o que acham de tal personagem. Mas, gente, é isso. Não vou me prolongar muito mais. Eu não vou falar muito sobre a segunda temporada realmente, porque, apesar de ter visto a temporada, eu não consegui ler o livro ainda. Quando eu conseguir ler o livro, a gente volta nesse assunto. E a gente pode até fazer uma live curtinha já pra fazer umas comparações. Porque o título é você. Seria por causa da possibilidade de qualquer um pode ser stalkeado? Não, no caso desse título, ele é mais porque como a narração é vista pelo ponto de vista do Joe, e ele tá sempre falando com a Beck na cabeça dele. E como a Beck é a obsessão dele, ele tá sempre falando você, você, você. Porque ele tá realmente achando que sempre tá falando com a Beck. E tipo assim, mesmo quando ele não tá, mesmo quando ele tá falando com ele mesmo na cabeça dele. Por isso que se chama você. E a narração é toda em primeira pessoa, como uma conversa que ele estivesse tendo com a Beck. É interessante a trama, mas realmente tem que tomar cuidado com isso de tentar colocar isso como normal, romantizar a situação ou até culpar a vítima. Hakuna Matata. Exatamente, a conclusão é Hakuna Matata. Em algum momento, esse livro e série acha que romantizam coerentemente as coisas que dão exemplo errado? A série, talvez um pouco em algum momento. O livro, eu não senti isso em momento nenhum. Mas assim, ó, se tem isso na série, foi realmente bem sutil. Você sabe como eu sou chata pra esse tipo de coisa? Eu realmente gosto de prestar atenção pra ver se tem, porque eu detesto romantização de assunto sério. Ou, né, banalização de assunto sério. Mas eu não senti isso, sinceramente. Mas como eu tava dizendo, eu não acho que a primeira temporada fez nada disso. Mas a segunda, ela foi um pouco mais romantizada. Mas eu ainda não acho que ela chegou ao ponto de ser irresponsável. Muita gente tá chamando a segunda temporada de irresponsável. Eu não acho porque ela forçou e romantizou muita coisa. Só que ela também não é feita para o público jovem e adolescente. Muita gente comparou a irresponsabilidade da segunda temporada com a irresponsabilidade daquela outra série chamada 13 Razões Por Quê. Só que eu acho que não é nem um pouco comparável. A 13 Razões, ela é feita pro público infanto-juvenil só por ter esse público-alvo aí, por ter sido vendida como uma série que veio para conscientizar sobre várias coisas. Ela já foi super irresponsável, porque toda a trama dela foi muito mal feita.
e foi direcionada para um público que não poderia ser direcionado, e na verdade ela saiu de conscientização para apologia. Eu acho que a responsabilidade da 13 Razões, ela nem se compara com o que aconteceu na segunda temporada, sabe? A segunda temporada de Você, ela é bem mais leve nessa problematização, sabe? Tem esses pontos negativos realmente, mas eu acho que não é comparável. Acho que chega ao ponto de negócio ficar atentos. É diferente de 300% da impressão de nossa, que morte bonita. Exatamente. A Minnie vai ver, vai ir assistir a Disney Town do Speedrunners. Vixe. A primeira temporada fecha toda a história do livro? Fecha. O final é diferente, tá? O final é realmente diferente. Mas ele fecha toda a história do primeiro livro, sim. Nem citar muito a 13 Razões, né? Senão vamos começar a problematizar muita coisa aqui. Exatamente, Paulo. Porque aí, ó, conexão mental, entendeu? Assim, ó, pô, na hora que alguém fala sobre problematização e responsabilidade na série, eu já lembro do 13 Razões do Porquê. Não tem como não pensar nessa série, né? Porque foi uma das mais irresponsáveis que eu já vi em toda a minha vida. E só foi piorando. Eu vi todas as temporadas já pra poder ter uma opinião concisa sobre aquilo, e foi só por água abaixo. Ela conseguiu as raras coisas que ela conseguiu acertar na primeira, na segunda temporada ela picoteou, destruiu, amassou o jogo no lixo. Então, eu não tenho nem como defender essa série, infelizmente, né? Mas, gente, é isso. Eu vou rapidamente aqui me despedir da galera que vai assistir isso pelo YouTube. Muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas, pelas opiniões. Foi muito bom. Boa noite pra vocês. Até a próxima. Falou!